Gostaria que você abrisse no livro de Lucas. Lucas, capítulo 13, versículo 6. Assim que você encontrar, você coloca a Bíblia no coração. Vamos pedir para que Ele possa tocar em nós com esta palavra de hoje. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus eu peço, Pai, toca nesta vida com a Tua palavra. Toca nesta pessoa, meu Deus, que de maneira alguma ela saia daqui da mesma maneira como ela entrou. Não, Senhor, que ela venha sair daqui transformada e renovada pelo Teu poder. Não permita, Pai, que ela saia daqui igual hoje, não. Senhor, eu te peço, Pai, repreende tudo aquilo que possa nos impedir hoje. E que seja o Senhor a falar e não o homem. Mas que seja o Senhor a ministrar ao nosso coração. É o que nós pedimos em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém, pessoal? Amém. Graças a Deus, em nome de Jesus. Bom, antes de nós começarmos, eu gostaria que você virasse para a pessoa do seu lado e fizesse essa pergunta aqui para ela. Ó, que árvore é você? Que árvore é você? Aí a pessoa vai falar, como? Faça de novo a pergunta. Que árvore é você? Fala para ela. Que árvore você é? Hã? Aí a pessoa fala, ô pastor, eu não sou árvore não. Eu sou ser humano. Pessoal, a palavra de Deus, ela, em diversas passagens bíblicas, o Senhor, Ele compara o ser humano com a árvore. Você pode ver que lá em Salmos diz assim: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Eu quero que você receba essa promessa hoje na sua vida. Eu quero que você hoje saia daqui com essa promessa, mas você vai precisar entender o que isso quer dizer. Antes de você falar que você quer que isso cumpra, você tem que entender o que isso quer dizer. Porque, como eu falei, a palavra de Deus compara o homem com a árvore. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. Então, a água muitas vezes é comparada na Bíblia como a palavra de Deus. Você tem que entender o seguinte, que o Senhor, Ele deseja que o cristão, ele seja essa árvore plantada na palavra de Deus, enraizada na palavra de Deus. Porque somente quando o cristão está enraizado aqui, somente quando o cristão ele se alimenta dessa água, dessa palavra, é que o cristão pode produzir fruto. Somente quando ele está aqui, sobre essa palavra. Se o cristão, se o crente não tiver alicerçado sobre a palavra de Deus, então ele não vai dar fruto. Não tem jeito. Ele não vai dar fruto. Ele não vai servir para alimentar vidas. O Senhor, Ele te chamou para alimentar vidas. Eu quero que você entenda uma coisa. Como que se conhece? Eu fiz a pergunta para você no início, que árvore você é? E talvez você tenha falado, poxa, que pergunta, pastor, como assim? Como que você vai saber que árvore que você é? Ou seja, como que você vai saber se você é uma árvore boa ou uma árvore má? Como que você vai saber que tipo de árvore você é? Se não for pelos seus frutos. Lá em Mateus, nós vemos que toda árvore boa produz bons frutos. Então vamos lá, toda árvore boa produz bons frutos. E toda árvore má produz maus
completo, você vai ver que ele explica muito bem sobre isso. Que como que você sabe se uma árvore é boa ou se uma árvore não é? É pelos frutos. É pelo fruto que se conhece. Eu vou dar um exemplo muito conhecido, que é o do joio e do trigo. O joio e o trigo nós já falamos muitas vezes, não falamos? Os dois, né, são bem parecidos, mas a diferença está justamente no fruto. O trigo, a semente do trigo, ela pode nos alimentar, serve de alimento. Porém, o joio é vazio. E a semente do joio é ainda pior, né, do que não ter nada dentro, não prestar para nada. Ainda pior é que se você comer a semente do joio, você pode vir até a morrer, porque não é algo bom. O joio, ele não dá fruto bom. Do joio não sai nada que venha a ser útil. E eu estava analisando essa tarde, refletindo, e eu comecei a ver quantos cristãos, quantos crentes estão dentro da igreja e estão nessa condição de inútil. Porque, voltando para a árvore que não dá fruto, para que ela serve, pessoal? Para que ela serve? Deus fez a árvore para nos alimentar, é ou não é? Deus, Ele criou você, Ele chamou você, discípulo de Jesus, para que você possa alimentar o mundo, alimentar as pessoas que estão necessitadas com a palavra de Deus, trazer, converter. E da mesma maneira como uma árvore sem fruto não serve para nada, um cristão sem fruto, ele também não serve para nada. Um cristão sem fruto não serve para nada. Mas muitas pessoas estão cometendo um erro grave. Porque quando eu falei no início que para você ser uma árvore boa, você tem que estar sobre a palavra de Deus, não significa que você tem que ler. Então eu só ler, será que é o suficiente? Eu conheço muita gente que não é cristão e lê. Eu tinha uma professora que ela conhecia a Bíblia de capa a capa, mas ela não era cristã. O fato dela ler a Bíblia não fazia dela uma árvore frutífera. Porque para você dar frutos, você não tem que só ler, mas você tem que viver. É outra coisa. Agora, quantos cristãos dentro da igreja se mostram uma árvore frutífera, né? Nossa, se mostram. E quando chega lá fora, os frutos que essa pessoa demonstra para os demais só vai demonstrar que essa pessoa está seca. Que ela, quando você não tem água, quando uma planta ela é plantada ali, uma árvore ela é plantada, né? Ela é uma semente, ela foi plantada. E quando acaba faltando água naquele solo, o que acontece? Ela seca, não é isso? Então as pessoas olham para a vida dela e por faltar a palavra de Deus, não sendo lida, mas sendo vivida, por faltar a palavra de Deus, a gente tem visto cristãos que estão dando maus frutos, ou não dão frutos nenhum, não dão frutos bons, mas por sua vez acaba dando frutos maus. Quantas pessoas se enganam? Eu vou te falar, o maior engano dos crentes é olhar para o passado. Olhar para o passado é um erro grande, porque eu vejo cristãos, pessoal, que a pessoa um dia ela deu frutos bons, um dia
ela estava dentro da igreja, no primeiro amor, um dia ela estava sobre a palavra de Deus, ela fazia a obra, ela agia, ela vinha ouvir as pregações, colocava na vida dela. Quando ela chegou na igreja, ela fazia tudo isso. E aí ela dava frutos bons, por estar ligada, né? Por estar ali, sendo ligada pela água, pela palavra de Deus. Mas aí o que aconteceu com esses cristãos? O que acontece com o tempo? A pessoa ela vai deixando de viver a palavra e passa somente a ler. Ela para de viver a palavra. E aí, ela sem essa água, ela vai ser tudo. Razão porque muitas pessoas que um dia estiveram firmes, hoje não estão. Porque não estão sobre vivendo a palavra. Só que aí a pessoa, às vezes ela está dentro da igreja. E ela fala assim, olha, não, eu já fiz tanta coisa pela obra. Eu evangelizava, eu fazia isso, eu ajudava, eu ofertava. É tudo no AVA. Né? Ela não ajuda, ela ajuda. Ela não oferta, ela oferta. Ficou tudo aonde? No passado. E essa pessoa se engana. Eu estava olhando umas situações, né? E aí eu vejo igrejas que eram de Deus, que tinham obras, que tinham frutos, e que passou o tempo e deixaram de dar frutos. Mas continuam se enganando, olhando para onde? Para o passado. Deus é comigo. No passado Ele me curou. Deus é comigo. No passado a gente fez maravilhas. Ó, quanto minha igreja já libertou. Ó, quanto minha igreja já ajudou. Ó, quanto minha igreja tem de fruto. Mas sempre no passado. Deus ele não quer que você fique olhando para o passado, não. Essa pergunta, que árvore você é, eu quero que você reflita nas suas atitudes de hoje. Eu não quero saber o que aconteceu quando você chegou na igreja. Ah, Deus me libertou, amém. Você deixou Deus te libertar? Você estava firme na palavra? E hoje? Será que hoje você está nessa palavra? Será que hoje você continua dando esses frutos bons? Ou será que os seus frutos são maus? Será que você chega lá fora dando mau testemunho? Será que você lá fora, você cede às tentações? Será que você lá fora, você fala palavrão? Será que você lá fora fala o que não deve falar? Uma pessoa bruta, uma pessoa ignorante? Porque isso não são frutos? Isso são frutos? Então você tem que parar e tem que analisar. Peraí, que tipo de árvore eu estou sendo? Eu coloquei aqui essa imagem. O que você vê nessa imagem aqui, pequenininha? Tá bom, metade seca. Tá vendo essa imagem? Isso é uma ilustração, é ou não é? Você já viu uma árvore assim? Você já viu? Não. Sabe por que você não viu? Porque ela não existe uma árvore meia boa e meia ruim. É isso que você tem que entender. Porque você chega na igreja e as suas atitudes, algumas agradam a Deus. E aí, por causa das suas atitudes que agradam a Deus, você fala assim, eu sou uma árvore boa. Só que outras atitudes que você tem não agradam a Deus. E agora? Agora vem a pergunta. Será que existe uma árvore meia boa e meia ruim? Você já viu uma árvore que dá fruto pela metade? Já viu uma árvore que deu meia melancia? Meia maçã? Você já viu isso? O fruto, ele tem que ser por inteiro, completo. Tem gente que se confunde. O que Deus espera de você?
espera que você esteja enraizado nele, e esteja sendo irrigado pela palavra dele, constantemente a palavra dele. Quem aqui já teve uma flor em casa, alguma coisa plantada, uma planta? O que acontece quando você não coloca água? Depende da água. Depende. Quem aqui já teve? Sinceramente, pastor, eu já tive. Você já deixou de dar água para alguma planta? Esqueci de dar água, pastora, secou tudo. Secou tudo. Ganhei um vaso tão bonito, coloquei lá, passou um tempo, eu falei, caramba, quando eu olhei pro vaso, eu lembrei, não pus água. As flores já estavam tudo estranho. É assim, o cristão sem água, ele morre. O cristão sem essa água, sem essa palavra, ele morre rápido. Você tem que entender que é rápido que ele morre. Não demora. Ele seca. Você não pode ser assim, não. Poxa, eu quero falar sobre essa parábola da figueira estéril, mas não confunda. Muitas pessoas confundem, né? Essa parábola que nós vamos ler, não é aquela que o Senhor Jesus passou, não tinha frutos, aí ele amaldiçoou e falou, nunca mais nasça fruto de ti, já que quando eu precisei você não quis dar, agora também isso também não vai dar mais. Não é essa não. Essa aqui, que está no livro de Lucas, capítulo 13, versículo 6, diz assim: e dizia esta parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando, e disse ao vinhateiro, né, ao agricultor que cuidava ali, né, eis que há 3 anos, quantos anos, pessoal? 3. 1, 2, 3 anos é mais de 1000 dias. Eis que há 3 anos eu venho procurar fruto nesta figueira e não a acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Vem cá, obreiro, vem cá. Então, veja bem, o Léo vai ser a nossa árvore hoje. O papel mais importante hoje o papel mais importante da pregação, a árvore. Então vamos lá. Veja bem, olha só o que aconteceu. Certo homem tinha uma figueira plantada. Então, o Nicolas, ele é o dono daquelas terras aonde ele plantou ali uma figueira, uma árvore. Faz cara de árvore. Não precisa ler, porque você não tem que falar. Cara, que eu vou falar depois. Não, a cara de árvore. Levanta o braço. Peraí, dá aqui a Bíblia. Agora faz uma cara. Então, olha só o que aconteceu. Esse homem, ele era o dono das terras, era o dono dessa árvore, dessa figueira. E ele esperava o quê? Já que ele plantou uma figueira, o que ele esperava? Colher os frutos da figueira. Porque como nós acabamos de falar, uma árvore sem fruto, ela presta para quê? Então, esse homem há 3 anos, ele chamava, o funcionário dele vai lá e fala assim, vamos ver se tem fruto lá, vamos ver se agora tem fruto, vai lá. Vê lá. Não, nada. Ainda não. Ai. Há 3 anos que eu procuro fruto nessa árvore. E não dá nada.
Então, veja bem, imagina toda semana ele vindo, que aqui a gente dá uma resumida de 3 anos. Imagina ele na primeira semana. Vamos lá ver se tem fruto. Deu fruto? Não. Não deu. Imagina na segunda semana. Deu fruto? Calma, 2 semanas ainda. Imagina na terceira semana. Na quarta. Na quinta. Na sexta. Na 7ª semana. Vocês querem que eu siga semana por semana? Dá para resumir? Posso resumir? A história, não preciso seguir, né? Então, agora passou-se todas as semanas dos seus 3 anos. E nada, pessoal. Então, o dono da vinha ficou bravo. Eu acho melhor cortar essa árvore. Porque ela está sendo inútil aqui. Ela não está dando fruto nenhum, ela está sendo inútil. Olha só a decisão que ele tomou. Já que ela não serve para nada, então nós vamos arrancar ela fora. Olha quantas chances essa árvore teve para dar frutos. Quantas chances? E nada. Poxa, eu quero fazer uma pergunta para você. Reflete aí um pouquinho agora. Nos seus frutos. Agora você é essa árvore. Você vai se colocar no lugar dessa árvore. Ele, que é o dono, representa Deus. Ele representa o Senhor Jesus. E aí ele vem querer ver os frutos dessa árvore. Então o Senhor Jesus hoje, Deus hoje, Ele te pergunta assim, ó, cadê os seus frutos? Quais têm sido os seus frutos? Será que os seus frutos têm sido bons ou maus? Será que ao menos você tem dado fruto? Será que os seus frutos têm sido muitos ou poucos? Porque pouco fruto também não resolve. Minha irmã tinha uma mangueira em casa e nunca deu fruto. Um dia deu uma manga. Não foram 2, pessoal. Foram quantas? Uma. Não serviu para alimentar. Não foi o suficiente para alimentar uma, porque era impossível de comer aquela manga horrível. Não dava para comer. Olha para os teus frutos. E quando eu falo para você olhar para os teus frutos, eu quero que você esqueça o seu passado. Os seus frutos bons, aqueles que você der. Sabe o que eu acho engraçado? As pessoas, elas pensam no fruto que ela deu na estação passada. Mas você não pode se alimentar do fruto que você deu no ano passado. Você não pode se alimentar do fruto que você deu na outra estação. É nessa estação. Eu estou falando de hoje. Eu estou falando dessa semana. O que aconteceu contigo nessa semana? Feche seus olhos. Toda igreja, feche seus olhos. Feche seus olhos. O Breno também aqui. Todo mundo. Feche os olhos. Vamos imaginar assim, ó. Quais foram as minhas atitudes nesta semana? Lembrando que não são apenas as nossas ações que dizem quem nós somos, mas principalmente as nossas reações que diz o que somos de verdade. É quando pisam no nosso calo. É quando precisamos reagir a uma situação que demonstramos se somos uma árvore boa ou uma árvore má. Como que foi a sua atitude nesta semana, neste mês
neste dia, reflete, abre os teus olhos. Como que você se sentiria se Deus chegasse em você e falasse assim, ó, a sua chance acabou. Eu já tenho falado com você há tempos. Eu já tenho usado meus pastores há tempos. Porque ele ali representa quem? Representa o pastor, o evangelista, os obreiros. Representa as pessoas que foram colocadas por Deus para poder cuidar. Então ele oferece a água. Ele oferece adubo. Ele cuida. Mas é a figueira que tem que dar frutos. Ele pode dar frutos no lugar da figueira? O que ele tem uma restrição do que ele pode fazer. O pastor, o obreiro, ele é restrito. Ele pode mostrar qual é o caminho, ele pode apresentar, mas não pode dar frutos no lugar da pessoa. Eu não posso dar fruto no seu lugar. Eu posso te ensinar quais são os frutos que você tem que dar. Eu posso te ajudar, te apresentando a palavra que vai te irrigar. Eu posso colocar em você o adubo que vai te dar forças. O adubo, a oração, aquilo que nos dá força, é te colocar para cima, te passar o ânimo para você crescer e dar fruto. Mas eu não posso dar fruto no seu lugar. As suas atitudes são suas. A maneira como você age e reage às situações, porque é muito fácil, nós já falamos aqui, numa outra pregação sobre a reação. Quem estava aqui na reação? Não são as nossas ações, são as nossas reações. É muito fácil falar, não, eu sou de Deus. Mas aí quando o diabo vem te dar uma chapuletada, aí você tem que ali responder a uma situação, é ali que você mostra. O seu fruto é ali, é na sua reação. Como que você reage quando você é tentado a pecar? Como que você reage quando você é tentado a brigar? Como que você reage quando você é tentado a guardar mágoa no coração? Como que você reage quando as pessoas falam de você? Quando as pessoas são usadas pelo diabo para tentar tirar a tua paz, para falar da tua fé? Como que você reage? É a sua reação que mostra os teus frutos de verdade. Fala que adora a Deus quando está tudo bem. É lindo. É maravilhoso. Falar que você ama a Deus quando tudo está indo lindo na sua vida é ótimo. Mas falar que você ama a Deus, que você vai continuar adorando a Deus, mesmo quando você é perseguido, mesmo quando o diabo usa pessoas, mesmo quando você ouve aquilo que você não quer ouvir, você continua amando a Deus e dando bons frutos, mesmo que os ventos sejam fortes. Isso é uma boa árvore. É aquela que ela não tem a ver com o vento, ela tem a ver com o chão, com o que é a base dela. O que importa para a árvore boa não é o vento. Se o vento está bom, se o vento está ruim, não é isso que vai definir se ela vai dar frutos bons ou ruins. Mas é sobre aonde ela está plantada. Sobre o que é a base dela. Você consegue entender isso, pessoal? Veja bem, Deus então ali, né? Esse homem, ele decide cortar. E aí, o que o agricultor ele fala? Bom, vamos fazer o seguinte então, se o senhor permitir. Permita que ela fique mais um ano aqui, e eu cuidarei para que possa escavar ao redor dela, para que eu coloque a água, para que eu coloque o adubo. E se assim ela der fruto, ela continuará. E se mesmo nesse ano de cuidado ela não der fruto, aí sim o Senhor arranque. Então ele vira e fala assim, olha, eu vou escavar ao redor.
O que é isso? Eu vou tirar as pedras que estão ali. Eu vou tirar tudo o que está impedindo essa árvore dar fruto. A minha parte eu vou fazer. A minha parte eu vou fazer. Olha só. E aí, o homem ele fala o quê? Se vier a dar fruto, tudo bem. Se não, ela vai ser cortada. Então o homem ele toma uma atitude, ele fala assim, então tá. Então eu vou dar mais uma chance para essa árvore dar bons frutos. Se ela vier a dar frutos, então ela vai permanecer. Mas se ela vier a dar maus frutos, o que vai acontecer? Vai ser cortada. Pode voltar para o lugar em nome de Jesus? Eu quero que você entenda o seguinte. Muitas pessoas, elas estão na igreja e elas se acham insubstituíveis. Deixam o orgulho tomar conta do coração. E quando vem, não estão mais dando fruto. Não percebem ou tentam esconder isso. Fazendo aquilo que eu falei. Se ligando no passado. Se segurando no que ela fez no passado. Deus hoje Ele quer dar uma chance para todos vocês. Eu creio que se você saiu da sua casa, você veio aqui hoje. Se você abandonou um outro compromisso que você poderia ter para estar aqui, tem uma razão para isso. Deus Ele quer falar com você. Deus Ele te chamou para ser aquela árvore lá, que tudo que você fizer vai ser próspero. Tudo que você fizer vai dar certo. Prosperidade, ao contrário do que muitas pessoas pensam, né, que é dinheiro, prosperidade é felicidade. Então, Deus quer que você seja feliz em tudo o que você fizer. Deus quer que os seus frutos sejam maravilhosos. Deus Ele quer que você dê frutos a ponto das pessoas, né, das vidas serem alimentadas através de você. Deus te chamou, Deus te escolheu. E você tem que tomar uma decisão. Enquanto muitas pessoas são orgulhosas, se acham a tal, e por isso param de dar frutos, outros são o contrário. Outros são desanimados. Outros são aqueles que falam assim, eu não mereço que Deus me dê chance, eu já errei, eu já falhei. É assim, sabe? Eu não sei fazer a obra, eu não sei como dar fruto, como agradar. Quando a gente lê essa palavra no começo, é muito interessante, talvez você não tenha reparado, que fala assim, ó, certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Veja bem, pessoal. Esse homem, ele tinha uma plantação do quê? De uva. Era plantação de? Era de figo? Era de uva. Mas ele plantou ali o quê? Ele plantou uma figueira. Você acha que esse homem era injusto? Você acha que esse homem queria colher da figueira uva? Se ele plantou aquela figueira ali, é porque ele queria o quê? Ele queria o quê? Figo. Entenda uma coisa. Você é importante. Vem para a pessoa do seu lado. Fala para ela assim, ó. Entenda uma coisa. Você é importante. O Senhor te escolheu. Ele quer te usar. Ele quer que você dê bons frutos. O que eu estou querendo dizer com isso, pessoal, é o seguinte: se você é uma
te cobrar. Tem gente que se acha, né, inferior. Tem gente que se acha inferior, pessoal. Que não faz a obra na igreja, fala, não sei fazer. Poxa, Deus escolheu cada um para fazer algo. Você tem dons, você tem talentos. Naquilo que você é bom, faça a obra. Não importa se você foi chamado para limpar o banheiro. Seja o melhor limpador de banheiro. Não importa se você foi chamado para ser um obreiro, seja o melhor obreiro. Se você foi chamado para ser o cozinheiro do almoço das crianças, seja o melhor cozinheiro. Aonde você está, dê frutos bons. Uns podem evangelizar mais, outros, né, evangelizam menos, outros são casados, não pode sair para evangelizar, mas ele pode ali na vizinhança, dentro daquilo que Deus chamou ele pode dar frutos bons lá. Os frutos dele. Poxa. Agora, não há nada pior do que uma árvore ser plantada, não dar frutos, ser cortada. Deus planta depois no lugar uma outra árvore, do mesmo fruto, e a outra dá fruto. Olha, é péssimo. Muitas pessoas hoje, elas estão saindo, estão deixando lugar, estão sendo substituídas, estão deixando lugar para outros virem fazer, porque elas não querem dar frutos. Você não pode ser essa pessoa, não. Você não pode ser desse jeito, não. Poxa, o Senhor te escolheu. E Ele pode te fazer vencer. Se você estava se sentindo todo poderoso, abaixa aí, porque Deus, Ele corta a árvore que se engrandece demais. Se você estava se sentindo muito fraco, ore a Deus. Se esforça, porque Deus pode te fazer crescer. A palavra dele fala, lá em Ezequiel, olha só. Assim, saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a árvore baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a árvore seca. Eu, Senhor, disse, eu farei. O Senhor, Ele pode te ajudar. Talvez você está seco. Talvez até para louvar você está desanimado. Aquela pessoa que na hora do louvor, na hora da oração você não tem fé nem para ficar de pé. Talvez você está seco aí, ó, morto. Mas Deus, Ele tem fé para te deixar verdinho de novo. Deus, Ele pode fazer isso. Ele tem esse poder para te deixar fora. Mas você tem que querer. Você tem que querer. Quando eu li essa palavra, eu falei, Senhor, eu vou fazer uma oração. Eu vou falar, Senhor, dai-nos mais uma chance da gente mudar. Porque essa palavra é isso que diz. O que diz essa palavra? Diz que essa árvore recebeu mais uma chance para mudar. Eu glorifico ao Senhor porque Ele está nos dando uma chance. Que as pessoas venham a ver em nós a grandeza de quem? De Deus. Que os nossos frutos não venham servir para nos glorificar. Que nós não venhamos querer fazer as coisas. Ó, pastor, eu estou fazendo, para mim ser obreiro. Não. Que nós venhamos a fazer as coisas para quê? Para Deus. Que você possa fazer a sua obra para glorificar a quem? A Deus. E Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Você acha que Deus não vê quando você resiste à tentação? Você acha que Deus não vê quando você tem que fazer uma escolha e você faz a escolha para o certo? Ele vê. E quando você faz a escolha para o lado errado, Ele também vê. Ele te chama hoje porque Ele não quer que você dê meio fruto. Não existe. Nem que você seja uma árvore meia boa, uma árvore mais ou menos. Não. Ele quer que você seja uma árvore boa, com frutos bons. A esperança.
a esperança. Eu não sei que problema você está enfrentando na sua vida. Eu não sei que luta você está enfrentando na tua casa. Porque nós temos lutas, não é? Nós temos lutas. Mas você não pode se esquecer de uma coisa. Quando uma árvore vem ao chão, geralmente é porque as raízes dela se soltaram. Eu já vi uma árvore que estava caída e as raízes todas assim, levantadas. Assim. Deu uma chuva forte, uma ventania forte, e aí aconteceu com a árvore aquilo que eu falei que não pode acontecer. A árvore pode depender do vento? Não. Mas essa daí se afetou do vento. Se afetou. O vento foi tão forte contra ela que o que aconteceu com essa árvore? Ela caiu. E uma árvore fora da terra, longe do ribeiro de águas, o que vai acontecer com essa árvore? Morreu. Vai morrer. Aí não dá fruto mesmo. Aí que não dá. Você não pode deixar que coisas pequeninas te destruam. E acredite, são as menores coisas que derrubam a árvore. A árvore é forte. Geralmente existem árvores, né? Uma vez nós pregamos sobre a sequoia. Quem lembra da sequoia? Aquela árvore enorme, né? Mas você vai ter uma árvore do outro lado da rua ali, ó, que se eu tentar abraçar, eu não vou conseguir. É uma árvore grande. Se eu chamar o menino mais forte aqui da igreja para ir lá e puxar a árvore, eu vou chamar o Ronaldo. Vem cá, Ronaldo. Ó, o homem mais forte, hein? Será? Então, olha o tamanho do Ronaldo. Se eu mandar o Ronaldo lá fora, abraçar aquela árvore grande e tentar tirá-la, tentar derrubá-la sozinho, será que ele vai conseguir? Não? Com esse tamanhão todo aqui? Então eu vou chamar o Thiago. Cadê o Thiago? Então, meu Leandro. Então, se eu chamar o Ronaldo e o Leandro com esse tamanhão todo aqui, será que eles conseguem derrubar assim, ó, no braço, assim, abraçando? Vamos derrubar a árvore. Será que eles conseguem? Eu quero que você entenda uma coisa. Nós somos a árvore. E eles representam problemas. Eu já vi gente que enfrentou problema grande. Problema maior que o Ronaldo e o Leandro junto. Grande. Eu já vi gente que passou por luta grande e venceu. Aí, a gente volta agora no caso da árvore. Se eu pegar um cupim, quem já viu um cupim? Ele não viu bastante. Hã? Que tamanho é o cupim? Pequenininho. E eu colocar esse cupim ali na árvore, não vai ser do dia para a noite, não. Será que vai ser do dia para a noite? Mas quando essa árvore menos esperar, ela vai ao chão. Porque esse probleminha desse tamanhozinho, igual o cupim ele come por dentro da madeira. Eu trabalho com madeira, entendo do negócio. Eu pego a madeira bonita assim e falo, nossa, que madeira bonita. E aí a gente abre a madeira e vê que a madeira está oca. Está bonita do lado de fora, do lado de dentro está oca, está vazia. Os problemas pequenininhos são aqueles que querem entrar dentro do teu coração. E querem, te deixar vazio no Espírito Santo. Geralmente os problemas pequenininhos são uma mágoa, é um rancor, é uma tentação pouquinha, uma coisinha, pastora, uma bobeirinha, isso aqui eu resolvo. Que se você não resolver, que se você não arrancar de vocês, colocar, tirar para fora, vai te corroer. E aí, quando menos esperar, você vai ter caído. Você vai falar assim, poxa, mas um problema grande, eu venho
por coisas banais, pequenas. Poxa, eu já venci tanta coisa, e uma coisinha que o pastor falou, eu fiquei magoado. Eu não vou mais para a igreja. Me venceu. Está entendendo, pessoal? Você vai tomar cuidado com as coisas pequenas. Vai tomar cuidado não só com as grandes, mas com as pequenas. Pode voltar para o lugar, obrigado. Eu quero que você entenda o seguinte, eu quero que você entenda que Deus hoje Ele quer te restaurar mesmo. Ele decidiu te passar essa palavra, Ele decidiu te dar essa chance. E cabe a você receber ou não. Cabe a você mudar ou não. Cabe a você tomar uma decisão de falar, eu vou tomar a decisão de dar fruto. E meus frutos vão glorificar Deus, vai ser bons. Porque, pessoal, aquilo que a gente lê, aqui tem que condizer com o que a gente vive. Você lê aqui, a mulher sábia edifica o lar. E aí em casa, sabedoria passando longe. Né? Você lê aqui um monte de coisa. E na sua vida é bem diferente. Você lê aqui que você tem que ser dizimista, mas bem pensado. Então, poxa, isso aqui, ó, tem que ser a sua vida, tem que viver. Você tem que viver essa palavra. Você tem que viver. Tem que ser humilde para reconhecer os seus erros. Se você for humilde para reconhecer os seus erros, você vai vencer na vida. Porque o orgulho é um desses probleminhas pequenininhos que entra e que faz o quê? Que destrói, que mata. O orgulho, ele mata. Quando o orgulho entra no coração do cristão, ele destrói. Como um cupizinho, pessoal. Então você vai tomar uma atitude de arrancar tudo que não presta. E talvez você fale assim, pastora, você não sabe, pastora. A situação que eu estou já passou do grau, não dar fruto. Eu já estou no nível, Deus me cortou. Eu já cheguei nesse nível, pastor. Um dia eu tinha um chamado, virei as costas para esse chamado. Um dia eu me afastei da igreja. Um dia eu abandonei minha fé. Um dia eu deixei algo pequenininho entrar. Ou um problemão entrar e me destruir. Pastor, eu já fui cortado. Para mim, então não tem jeito, porque Deus já desistiu de mim. Ainda assim, o Senhor hoje fala para você. Todos juntos, vamos lá. Porque a esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Porque há esperança para a árvore, mesmo que seja cortada. Porque ainda que cortada, ela vai se renovar, e não vai cessar os seus renovos. Olha o Deus que você serve. Ele quer te resgatar de qualquer jeito. Então, se você está aqui hoje e você é a árvore que estava dando poucos frutos, pastor, até estava dando frutos, mas poucos. Deus quer usar mais, eu estava limitando Deus. Então você vai ser a árvore que vai dar mais frutos. Mais, você não vai limitar Deus. Você não vai se limitar em, já estou fazendo minha parte. Não. Você vai ser mais usado. Se você fala assim, pastor, eu não estava dando fruto nenhum. É hora de você começar a dar fruto. Pastor, eu estava dando fruto sim, mas meus frutos estavam podres. Podres. Eu falava para todo mundo, eu sou crente. E o que eu estava fazendo era afastar as pessoas da presença de Deus. Porque as pessoas olhavam para mim e falavam, crente igual essa pessoa? Eu não vou para a igreja. Porque existe aquele que evangeliza para Deus e tem aquele que evangeliza para o diabo. Porque existem as pessoas que o testemunho dela faz com que a pessoa não queira ir para a igreja. Consegue entender? Pastor, eu estava sendo essa pessoa. Você vai passar a mudar. Seus frutos eram podres, seus frutos serão maravilhosos. Seus frutos serão lindos, perfeitos. Seus frutos vão alimentar quem necessita. Os seus frutos serão testemunho para vidas aí fora. Amém, pessoal? Amém. Pastor, estava seco.
Então o Senhor, Ele tira todas as pedras que estavam ao seu redor. Tudo. Talvez essas pedras, qual é o nome delas? Quais são os nomes dessas pedras? Pecado, orgulho. Qual o nome das pedras que talvez estavam te sufocando? O Senhor vai arrancar. Pastor, eu estava em pé, e além de não dar frutos, eu estava aqui cheio de cupim. Dentro de mim já estava vazio, eu não sentia a presença de Deus. Não tenho vontade de orar, não tenho vontade de jejuar, não tenho vontade de ir para a igreja, não tenho vontade de fazer obras de Deus, não tenho vontade de levantar de manhã. Para você ver como o diabo já estava ali, ó, como um cupim correndo por dentro. Esse cupim vai ser arrancado. Esse cupim espiritual vai ser arrancado. E se você falar, eu fui cortado, você vai ter que ter humildade para aceitar e recomeçar. E saber que nós cremos num Deus que vê esperança em você. Ele não desistiu de você. Amém, pessoal? Amém. Se você quer sair daqui com uma árvore maravilhosa, talvez você tenha entrado podre, caído, seco, mas eu não quero saber como você entrou. Eu quero saber como você vai sair. Se você vai sair daqui renovado, se você quer sair daqui avivado, se você quer sair daqui de pé, talvez você entrou aqui arrastado, mas se você vai sair daqui de pé, porque você vai aceitar essa ajuda de Deus, você vai aceitar essa ajuda dos pastores da igreja, porque Deus colocou os pastores, os obreiros, a pessoa que está aí do seu lado até, para te ajudar. Mas você tem que ser humilde para receber essa ajuda. Amém, pessoal? Amém. E você vai vencer. Me faz lembrar que nada posso ser se da tua graça eu não depender. Me faz lembrar daquelas madrugadas de oração e das lágrimas no chão, e que o tempo ao passar vai tentando apagar do coração. Me faz lembrar onde eu deixei o meu primeiro amor. Se for preciso vou recomeçar, mas confesso que dependo do Senhor.